Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós estamos fazendo o estudo da progressão dos espíritos. Esse assunto está lá no capítulo número 1, denominado Dos Espíritos, que está contido na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Nós já caminhamos bem nesse conteúdo, né, que fala da progressão dos espíritos. Nós estamos na parte número 3 desse estudo. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a questão 123. E aí nós vamos então utilizar de um conteúdo contido na Gênese para falar sobre o bem e o mal, um assunto que está relacionado a essa questão número 123, que tem a ver, obviamente, com esta questão da progressão dos espíritos, porque nós, enquanto espíritos, e enquanto passando pelos estágios do nosso progresso, nós aprendemos o que é o bem e o que é o mal. Além disso, nós constantemente exercemos o nosso livre-arbítrio, o que nos dá a possibilidade dessa compreensão e de uma melhor compreensão. Hoje, nós vamos, então, nos aprofundar nessa questão do bem e do mal. Na questão número 123, é perguntado o seguinte: por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? E a resposta dos espíritos é essa: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito das suas obras. E aí, para fazer a relação com esse assunto, eu trouxe o conteúdo contido na Gênesis, que está no capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal. É muito interessante essa reflexão e esse texto, que é bem curtinho, para a gente compreender essa resposta dos Espíritos. Vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui e a gente vai fazendo os comentários. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo tudo sabedoria, tudo bondade, tudo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Se o mal, continuando aqui no item número 2, se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus, e por conseguinte, tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade como ele, ou ele seria inferior. No primeiro caso, quando eles são, então, equivalentes em termos de poder, né? No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. Né? No segundo caso, ou seja, quando Deus tivesse criado um ser destinado ao mal, porém subordinado a ele, né? Que é esta questão aqui, né? Essa segunda hipótese. Então, nesse segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele ser estaria subordinado. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só poderia ter sido por Deus, e então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria a negação da bondade infinita. Né? Veja-se aqui, nota de Kardec, O Céu e o Inferno, capítulo 9, Os Demônios. Muito interessante esta parte aqui. Vamos fazer alguns comentários sobre essa parte que nós lemos, está lá contido na Gênesis. Muito relevante para nós e tem tudo a ver com o progresso dos espíritos. Porque se nós, então, não acreditássemos ou não compreendêssemos a existência desse progresso espiritual, ou seja, vamos supor que não houvesse esse progresso espiritual, que nós não saíssemos de um ponto em que nada soubéssemos e que nós, então, tivéssemos esta condição assim desde o começo, a condição assim que eu digo, a nossa condição atual, assim desde todo sempre e seria assim para todo sempre. Ou seja, né, uma única vida em que nós, então, existíssemos durante essa nossa vida e morrêssemos com essa nossa mesma condição. Né? E o único progresso que nós faríamos seria aquele durante a nossa própria vida. Né? E aí, nós poderíamos, então, pensar sobre aquilo que nos rodeia e avaliar ou pensar nas coisas de mal que acontecem ao nosso redor e que a gente, muitas das vezes, não compreende ou não acredita estar acontecendo. Mesmo nós, quando nós fizemos ou, porventura, estivéssemos num caminho incorreto ou um caminho do mal, né? Como que isso poderia acontecer? Então, a resposta que muitos poderiam trazer
a resposta que muitas das vezes nós escutamos, né, em diversos meios ou através de diversas outras filosofias, é que existe um ser que representa o mal. Por exemplo, Satanás, é o demônio, é o diabo. Né? E isso não condiz com a nossa capacidade de compreensão das coisas nesse momento. Nós agora já compreendemos que existe esta progressão do espírito e que esta condição do ser espiritual, essa condição má dele, ou enquanto praticando o mal, é apenas temporária. Por quê? Se ele tivesse sido criado assim, e agora nós entramos nessa parte que Kardec fala, né, nos itens 1 e 2, se ele tivesse criado assim, se ele tivesse sido criado assim, né, essa potência maléfica, então ou ele seria igual a Deus, representando todo o mal, ou ele seria subordinado a Deus e Deus teria criado ele desta maneira. Né? Então, se não existisse a progressão espiritual, nós teríamos de convir que ou Deus tivesse criado um ser que seria destinado à prática do mal, ou que haveria uma potência divina destinada ao mal, né? Equivalente a Deus, em termos de atribuições, em termos de poder. Né? E nenhuma das duas situações condiz, né? Como Kardec está falando. Se fosse, em termos de possibilidades, de potência, né? Um ser com as mesmas capacidades que Deus, então nós teríamos uma constante batalha. O que não condiz, como Kardec está falando, com a harmonia que nós encontramos e que nós observamos no universo. Né? Então, não pode ser isso. Na segunda condição, na segunda hipótese, né, em que um espírito pudesse ser criado por Deus, né, para existir e ser destinado a essa condição do mal, como, por exemplo, Satanás ou o diabo, né, então Deus não seria justo, não seria bom, não seria parcial, porque ele teria criado uns com a possibilidade de se melhorarem e outros com uma destinação para sempre no mal, em que eles mesmos sofrem. Então, isso não condiz com a bondade divina. A gente não consegue raciocinar a justiça divina, a bondade divina, a sabedoria divina, criando seres perpetuamente destinados à prática do mal. Isso quer dizer o seguinte: não existe diabo, não existe Satanás, não existe essas representações do mal, como muito tempo nós ficamos escutando que existia. Não existe isso. O que existe é, como nós estamos estudando, a progressão dos espíritos. E que, quando um espírito se destina à prática do mal, esta condição é temporária e ela se baseia na sua ignorância e no seu egoísmo. Ignorância do bem que ele pode praticar, ignorância da felicidade que ele pode alcançar, ignorância do amor que Deus tem por ele. Né? E muitas das vezes, a prática que esse espírito, né, que ele continua a fazer, né, que ele faz, que ele pratica, essa prática maléfica, né, tem no seu fundo o egoísmo, que são mazelas que nós ainda conservamos dentro de nós e que nós precisamos nos livrar. E aí a gente entra, portanto, numa outra questão. Né? Então, não existe Satanás, não existe diabo, não existe seres destinados ao mal, não existe uma potência maléfica equivalente ou comparável à potência divina. Né? Não existe. Mas a gente tem que entender o seguinte: existe, como nós estamos falando, né, ações que representam o mal. E aí Kardec entra. Né? Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Né? É o que nós estamos falando agora. Né? A progressão dos espíritos está acontecendo. E aí, né, ela se baseia ou ela se tem as suas causas na ignorância do espírito, no seu egoísmo, e essa ignorância, ela corresponde ou ela caracteriza esse progresso que esse espírito já alcançou. Por isso nós estamos falando da progressão dos espíritos. Né? E aí Kardec, então, ele trabalha sobre essa questão da causa desse mal. Primeiro, ele fala assim, né, os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. As dos males que o homem pode evitar, né, e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, ou seja, daqueles que independem da vontade do ser, né, entre esses últimos, cumpre se lhes inclua os flagelos naturais, ou seja, os desastres naturais. O homem, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade,
dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que, muitas vezes, se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo. Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. Né? Essa parte é muito interessante, porque fala exatamente disso que nós estamos falando aqui. Ó. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. E aí, levando em consideração que nós temos, portanto, né, a liberdade de escolha, nós somos obrigados a colher aquilo que nós plantamos. E muitas das vezes nós não entendemos ou achamos injusto ou mal aquilo que acontece ao nosso redor. Mas, se nós conseguíssemos visualizar com uma amplitude maior aquilo que nos acontece, nós nos surpreenderíamos com a sabedoria divina que coloca todo o necessário para o nosso progresso espiritual. E aí nós veríamos que não existe injustiça, que tudo que acontece na nossa vida tem as suas causas justas. Né? Dentro desse contexto que nós estamos comentando, tem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que explica muito isso que nós estamos falando. Né? Lá no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse livro aqui, maravilhoso, nós precisamos estudar constantemente. Esse livro, no capítulo número 5, trata do bem-aventurado os aflitos. Né? E aí nós temos, portanto, uma explicação de tudo aquilo que acontece ao nosso redor que nos aflige, né? Que nos causa aflição. E aí Kardec traz, e os espíritos nos trazem também, ensinamentos a respeito disso. E Jesus nos ensinou. Né? Ele trata, por exemplo, da justiça das aflições. E para entender essa justiça das aflições, assim como nós estamos lendo nessa parte aqui, é necessário entender que o homem ele não tem uma vida apenas. Né? É necessário entender que nós somos a consequência de uma bagagem espiritual construída por meio de diversas e sucessivas vidas, existências, né? Corpóreas, em que nós plantamos, muitas das vezes, más escolhas. E que, se nós, então, plantamos essas más escolhas, nós, então, somos obrigados a sofrer, de certa maneira, as consequências delas. Né? E aí, lá nesse capítulo, fala-se da justiça das aflições. E Kardec fala assim, né, depois, né, causas das aflições. Se nós procurássemos as causas dos males que nos acontecem, né, essas causas teriam duas fontes. Uma, na própria vida do homem, na própria vida atual do homem, ou, se ele não encontrasse, nas vidas passadas. Né? E a gente pode, então, utilizar, né, dessas duas hipóteses para encontrar o motivo do nosso sofrimento e, utilizando desse conhecimento das reencarnações, das vidas sucessivas, nós então compreendemos e nós então nos consolaríamos, aceitaríamos de melhor grado, né, aquilo que acontece conosco, dado que sabemos que Deus é pura justiça e puro amor. Então, lá nesse capítulo 5, nós então temos uma síntese de todos esses ensinamentos a respeito da justiça daquilo que nos acontece, que é fruto das nossas próprias escolhas. Né? O homem é o responsável pelo seu próprio flagelo. Mas, né, um ensinamento que também nos vem e que é muito importante de sempre lembrarmos é que, se pensássemos que se fizéssemos algo de errado, né, para uma pessoa e aquele mal, né, que nós fizéssemos, ele teria ou nós teríamos que sofrer o mesmo mal, né, a gente poderia pensar assim. Então, nós nunca sairíamos desse ciclo. Seria um ciclo vicioso, ou seja, erramos e vamos sofrer com o mesmo mal. Erramos na nossa escolha, vamos ter que colher o mal das nossas próprias escolhas. Mas, se nós compreendêssemos que também nós podemos ressarcir a nossa escolha indevida através da prática do bem, através da prática do amor, nós então compreenderíamos mais facilmente como sair desse ciclo e não ficaríamos viciados neste ciclo de causa e efeito, né, em que nós ficaríamos ali para toda a eternidade pagando por algo que, de acordo com a nossa ignorância, foi o motivo pelo qual nós escolhemos determinado caminho. Então, através da prática do amor, através, né, do bem que nós fazemos aos outros, nós então somos capazes de cobrir uma multidão de pecados, né? Ou seja, dos erros que nós fizemos no passado.
É muito importante da gente compreender isso, né? Por isso que lá no Espiritismo, né, aqui no Espiritismo, nós temos, né, esse lema, né, vamos colocar assim, né? Fora da caridade não há salvação, e foi isso que Jesus nos ensinou, né? Amar Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro, né? Que é amar ao próximo e fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, né? Então, é desta maneira que nós, então, conseguimos sair desse círculo vicioso de causa e efeito, né? Então, Kardec continua aqui na frente, né? Vamos continuar aqui o texto. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente, na senda do progresso. Então, é importante a gente saber aqui que existe o nosso progresso moral, mas também existe o nosso progresso intelectual. Porque para que nós nos conservássemos e para que nós pudéssemos colocar no nosso redor o melhor para nós, para a nossa sobrevivência, nós também temos que desenvolver a nossa capacidade intelectual. Né? Isso está na característica do homem, nós temos que evoluir moralmente e intelectualmente. Né? São essas duas asas de evolução que precisamos colocar dentro do nosso espírito. Então, aqui, enquanto nós estamos nesse progresso espiritual, enquanto nós temos que progredir, né, os males que nos acontecem também têm a sua causa nos motivos que nos fazem e que são necessários para o nosso progresso. Por isso que ele fala aqui, né, a dor é o aguilhão. Se não tivesse a dor, nós estaríamos acomodados e nós não procuraríamos evitar ou sair daquela situação que nos causa dor e sofrimento. Então, o aguilhão aqui é justamente, né, aquele impulso ou aquela causa que nos impulsiona, que nos faz avançar, que nos impele para a frente, né? Que faz com que a gente procure o melhor para nós. Então, muitas das vezes, nós não entendemos aquilo que acontece ao nosso redor, mas, como diz, né, há males que vêm para o bem, mas isso tem muita verdade, porque se não acontecesse algumas das coisas que estão ao nosso redor, que acontecem na nossa vida, talvez a gente não progrediria naquilo que precisamos progredir. Né? E como nós estamos vendo, Deus é todo sabedoria, todo justiça, todo bondade. Aquilo que nos acontece é para o nosso próprio bem. É como se fosse, né, quando a gente leva a criança para tomar injeção. Né? A gente sabe, os mais velhos, os pais, né, os responsáveis, sabem que aquela injeção vai ser necessária e vai ser boa para o nosso filho. Né? Vai ser importante e ela é essencial. Mas vai doer. Vai doer por um pequeno instante. Vai doer por um momento só, em que a criança vai chorar, ela não vai querer, mas sendo obrigada, de certa maneira, né, ela vai passar por aquele momento. Ela vai chorar, ela vai sofrer, vai doer. Mas, depois que passa, né, ela vai falar, ou ela vai entender que aquilo foi necessário e que aquilo foi bom para ela. Né? De outra forma, ela teria sofrido as consequências negativas de não ter tomado aquela injeção, não aquela vacina. Então, aqui nós podemos entender da mesma maneira. As coisas que acontecem, elas são importantes para a gente, para o nosso progresso. Né? Então, aqui no número 6, vamos tentar progredir aqui no nosso estudo também. Porém, os males mais numerosos são o que o homem cria pelos seus vícios, o que os provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota. A lei divina lhe está gravada no coração. E, ademais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de o esclarecer, moralizar e melhorar, e nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos desencarnados que se manifestam em toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Então, ver aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o item número 5, o capítulo número 5 que nós estávamos falando, que é
Bem-aventurados os aflitos, né? O item número 4, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tenho o livro aqui na minha mão, né? O item número 4, ele fala aqui sobre as causas atuais das aflições. Muito importante isso, como nós estávamos falando, causas atuais e causas anteriores, né? Tem muitos livros que tratam dessas questões que ajudam a gente a compreender, né, os efeitos das nossas escolhas no passado, né? Tem um livro que agora eu terminei de ler, já comentei no último livro, no último vídeo, né, que é o Tramas do Destino. Esse livro é pelo Divaldo, a psicografia do Divaldo Pereira Franco, e o espírito, o autor é o Manuel Filomeno de Miranda. Um livro muito interessante que retrata, né, o entrelaçamento de diversos espíritos que estão ali vivendo na mesma família e resgatando falhas ou erros do passado, né? Ali trata da hanseníase, né, em que alguns encarnaram com esta enfermidade, né, do corpo, com esta moléstia do corpo, e que, né, foram para eles uma necessidade de melhoramento, né? Foi por meio desta doença que eles conseguiram melhorar-se e resgatar as falhas do passado, né? É um livro muito, muito interessante. Vale muito a pena ler. Né? Normalmente a gente conhece os livros do André Luiz também, né, que tratam muito dessas questões, né, tem a vida no mundo espiritual da série, né, muito relevante para nós, e a gente tem, por exemplo, os livros é, Entre a Terra e o Céu, né, tem um outro livro que eu estou tentando lembrar aqui, Ação e Reação, muito importante também, da série dele, e agora eu estou lendo um outro livro, que vale a pena também ler, né, já estou bem avançado no livro, um livro muito importante, muito interessante, né? Aproveito para dar as dicas dos livros aqui. Também pelo Manuel Filomeno de Miranda, que chama Sexo e Obsessão. Muito, muito interessante. E trata justamente dessas questões, né? Dos males que nos acontecem, dos processos obsessivos e que nós somos alvo e que muitas das vezes nós não compreendemos o porquê, né? Mas nós também temos que responder pelos nossos atos, né? Com relação àquilo que nós escolhemos em outras vidas e que agora se manifestam para nós como sofrimentos. Né? Estamos falando aqui justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Né? Temos muitas questões a serem resgatadas com antigos adversários, antigos desafetos, que muitas vezes se apresentam para nós como obsessores, mas que são espíritos que estão em sofrimento. E muitas das vezes, e eles escolhem também estar nesta condição, porque conservaram o ódio dentro de si, né, o desejo de vingança, né, ainda estão enclausurados no seu egoísmo ou na sua ignorância, e que se aproximam de nós em busca de se vingar, né, ou de nos trazer males, aproveitando da nossa condição, né, encarnado, mas às vezes a gente não consegue compreender o motivo daquilo que está acontecendo. Né? E aí, através do nosso processo de evangelização, nós conseguimos resgatar essas dívidas. Né? E muitas das vezes, esses processos obsessivos que aconteceram, né, ou que acontecem, têm as suas causas nas vidas passadas, né, eles podem ser terminados, porque a evangelização que nós colocamos na nossa própria vida é também para eles o remédio que eles precisam. E quando eles veem que nós melhoramos e que nós estamos verdadeiramente transformados, querendo praticar o bem, né, e que e que sabemos das nossas falhas e que estamos tentando consertar essas nossas falhas, aí esses espíritos entendem e aceitam também serem tratados. Né? É aí que o processo de obsessão termina. Né? Então, muito interessante, né, essas questões serem colocadas na nossa vida. Né? Tem aqui, inclusive, no ponto anterior, né, sobre essas influências. Né? Tal influência, em que nós estamos falando de influências espirituais, né, o espírito só exerce na origem, a sua origem, né, é aqui a resposta. Acompanham na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto o império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Né? E aí, aqui tem muito assunto, né? Eu fiz esse parênteses aqui, mas muito assunto para a gente conversar. Número 7. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. É aqui que está a sabedoria divina, né? A sabedoria de Deus. Né? Pôs o remédio ao lado do mal, isto é, fez ou faz que do próprio mal saia o bem. Um momento chega que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Isso aqui é muita verdade, né? Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio.
sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade, porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar a condição material de sua existência. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. É um negativo, um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é o princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. E isso é muito, muito importante. Né? Muito importante isso aqui. Porque aqui nós encontramos, então, né, ou fazemos melhor essa relação com esse progresso espiritual, né? Onde nós entendemos que a origem do mal está no próprio homem, está em si mesmo. Quando ele, ainda pelo seu egoísmo, pelas suas necessidades ou pelas suas deficiências morais, procura satisfazer as suas próprias necessidades sem se preocupar com o outro. Muito interessante. Decorrendo o mal das imperfeições do homem e tendo sido este criado por Deus, disse-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito um homem, o mal não existiria. Né? Olha que interessante. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem nem para o mal. Fatalmente. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Muito bom esse texto, né, pessoal? Né, que está lá, de novo, aqui, ó, o bem e o mal, que está lá na Gênesis. Muito, muito, muito esclarecedor. Eu vou pular essa parte aqui, né, dessa nota de Kardec, né, e vamos aqui para o item número 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece, nós já falamos disso em outros estudos, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. E aqui, né, todo o raciocínio de Kardec sobre a progressão dos espíritos. Né? E se nós, então, compreendemos essa questão evolutiva, nós sabemos que, né, já passamos por outros estágios evolutivos. Eu não vou entrar em detalhes aqui para que a gente não complique o nosso estudo, mas nesse progresso evolutivo em que nós desenvolvemos o nosso instinto, inclusive, né, e depois nós desenvolvemos a nossa capacidade moral, nosso senso moral e a nossa vida intelectual, nós então temos a possibilidade de fazer as nossas escolhas. Nós falamos disso, inclusive, no último estudo, né? Sobre a capacidade do livre-arbítrio do ser espiritual aumentar à medida que o seu senso moral, a sua inteligência, a sua capacidade de discernir aumenta. Né? Então, a responsabilidade também aumenta à medida que ele tem mais consciência daquilo que ele faz. Né? Então, isso, inclusive, Jesus ensinou. Né? Quando ele diz que aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Quer dizer, que a responsabilidade dos atos, das escolhas, é proporcional à consciência que ele tem daquilo que ele está fazendo. Né? Então, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Quer dizer, quanto mais nós avançarmos na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade de discernimento, no desenvolvimento do nosso senso moral, mais responsabilidade nós temos com relação às nossas escolhas. E é aí que está toda a chave do nosso raciocínio do progresso moral, ou do progresso espiritual, melhor dizendo, né? Porque nós estamos falando que por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Mas, como nós estamos vendo, né, essa capacidade de discernimento, ela aumenta à medida que o espírito progride. Então, nos mais baixos níveis evolutivos, quando o homem ainda não desenvolveu, né, toda a sua capacidade, o seu discernimento, né, moral, a sua inteligência, quando ele ainda está começando a sua vida espiritual,
na espécie humana, né, fazendo parte da humanidade, que já contém os germes do raciocínio, do senso moral, da inteligência desenvolvidos, né? Então é aí que ele começa a ter as responsabilidades daquilo que ele faz. E este discernimento ele vai sendo desenvolvido através do exercício do próprio livre-arbítrio. E como as responsabilidades são menores nos mais baixos níveis e ela vai aumentando à medida que o espírito progride, né, nós compreendemos que o espírito ele vai aprendendo o que é o certo e o que é errado. Porque se ele sabe muito e toma um caminho incorreto, o sofrimento que ele está sujeito, ou as consequências que ele está sujeito, melhor dizendo, vão ser maiores. Né? Continuando, aqui, né, estava procurando aqui onde que a gente estava, aqui que nós paramos. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, as primeiras fases da sua vida corpórea, ou da sua existência corpórea, né, vou até ler de novo. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semimateriais, semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final, a vida espiritual. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, transforma-se no mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Né? Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Aqui também nós temos a chave, ou né, o começo do entendimento para questões como, por exemplo, a progressão dos mundos e da humanidade que habita aqueles mundos. Porque nós falamos, e o Espiritismo traz isso para a gente muito claro, da progressão dos mundos também, em que os mundos habitados, eles oferecem aquilo que é necessário para o espírito progredir. Se nós ficamos ainda paralisados, né, em uma determinada condição ou um determinado nível de adiantamento espiritual, né, enquanto toda a humanidade progride moralmente, intelectualmente, e nós nos conservamos atrasados, então quer dizer, nós vamos começar a atrapalhar, né, ou oferecer obstáculo ao progresso moral, intelectual e espiritual dos outros, da humanidade. Então, é aí que acontece aquilo que nós entendemos no Espiritismo, nós estudamos, né, das emigrações espirituais. Ou seja, o espírito ele vai habitar em um mundo talvez mais inferior, né, do que aquele que ele habita atualmente. Nós temos o próprio exemplo da Terra. Né, enquanto seres que foram temporariamente afastados do planeta Capela foram trazidos para as encarnações aqui na Terra para promover o adiantamento da espécie, né, humana. Então, tudo na sabedoria divina, né, tem o seu justo fim, né, e é o que nós estamos falando aqui novamente, né, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Né? E aí, né, o bem que, por exemplo, esses espíritos lá no planeta Capela, que não mais se enquadraram na condição espiritual necessária para continuar vivendo lá e que foram trazidos para encarnações aqui na Terra, um mundo relativamente inferior, né, ao de Capela naquele momento, né, nos auxiliaram, promoveram o bem para a nossa humanidade através do progresso que eles promoveram para nós, para a nossa civilização. Muito interessante. É um estudo muito interessante esse do progresso dos espíritos. Né? Muito interessante. Bom, para terminar essa parte, todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Então, quer dizer, né, o homem, nós, como espécie, né, como a humanidade, nós precisamos desenvolver as nossas capacidades intelectuais, nós precisamos desenvolver as nossas capacidades morais, né, e, como nós estamos vendo, né, o instinto de conservação que nos impulsiona ao avanço, à busca pelo melhor que nós, então,
né, ele tem os seus fundamentos naquilo que hoje nós consideramos como os nossos vícios, as nossas paixões, né, mas que, na verdade, elas hoje se tornam maléficas para nós porque nós abusamos dela. Por exemplo, se eu entendo que existe algo que me faz mal, né? que me incomoda e que eu preciso mudar. Né? Se eu não pensasse em mim mesmo, eu não me importaria com essa condição e ficaria estacionado, não fazendo nada. Porém, esta preocupação com a conservação de mim mesmo me faz desenvolver a minha inteligência, me faz desenvolver o contexto que me circunda, para que eu possa melhorar a minha própria condição. Mas, isso é um ponto. Mas, à medida que eu começo a preocupar mais comigo mesmo, à medida que eu quero que tudo seja melhor apenas para mim, né, e que esse germe, né, providencial ele começa a tomar proporções muito grandes ao meu próprio interesse, né, então eu começo a desenvolver esse egoísmo. Né, e aí é o abuso daquela necessidade que faz com que, né, isso se torne nocivo para o meu progresso. Né? Então, é aí que está essa frase. Né? Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Se hoje o nosso interesse é a nossa progressão espiritual, a nossa progressão moral, a nossa progressão intelectual, então eu consigo discernir melhor aquilo que eu preciso fazer e que é o bem e que vai me fazer progredir nessa escala. Por exemplo, no que o Espiritismo é tão importante? Porque ele nos abre, ou ele nos muda o ponto de vista com relação à nossa existência corpórea, né? Com as vistas para a vida espiritual, a vida futura, onde nós entendemos que aquilo que acontece na nossa vida tem, como nós estamos estudando, né, propósitos que nos fazem avançar. Então, aquilo que nos acontece, que antes nós entendíamos como sendo coisas más que nos acontecem, injustas, né, dentro da nossa limitação de compreensão, hoje nós entendemos como sendo importantes, como sendo os aguilhões, como sendo os impulsionadores para o nosso progresso espiritual. Então, é muito importante essa compreensão. E o nosso ponto de vista, portanto, visando a vida futura, ela nos faz compreender que aquilo que nós passamos hoje é o necessário para o nosso engrandecimento. Né? É, mais uma vez, como o exemplo da injeção. Hoje nós estamos tomando a injeção, nós estamos com a agulha no nosso braço. Mas, em muitos momentos, né, nós aceitando com resignação, né, entendendo, né, e sofrendo bem, né, nós então vamos reconhecer os efeitos positivos disso que nós passamos hoje, né, nessa nossa encarnação, ainda no mundo de provas e expiações. Né? Então, muito interessante de fazer reflexões a respeito disso. Né? Bom, eu acho que vamos terminar o nosso estudo por hoje. Né? Temos mais coisas aqui para falar. Né? O que eu convido a todos vocês a fazerem um estudo é desse material aqui, ou pelo menos peguem a Gênesis lá do capítulo 3, leiam esse texto novamente, o bem e o mal, né? Um texto muito interessante. Leiam o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Esse capítulo é muito bom, nos auxilia muito a compreender aquilo que está passando pela nossa vida. Né? É um texto muito bom. Né? Muito consolador, muito consolador. Nos consola muito. Então, pessoal, muito obrigado por esse estudo de hoje. Espero que possa ter ficado claro. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Até o nosso próximo estudo. Vamos ver a sequência dos nossos estudos aqui. Né? Aos pouquinhos a gente vai caminhando, mas é importante, né, a gente fazer essas reflexões. Né? O Espiritismo ele é muito consolador. E sempre com os ensinamentos, a base evangélica, né, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Né? Por isso o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é tão importante. Né? Não fiquemos apenas limitados ou fixados nas partes filosóficas, né, ou nas partes do fenômeno, né, do fenômeno da mediunidade, por exemplo. Né? Não fiquemos apenas ligados a isso. Vamos nos preocupar também com o estudo do Evangelho, que é, né, aquilo que vai nos trazer a base firme, forte para enfrentar essas situações, né, daquilo que nos acontece com mais resignação, com mais entendimento, com mais amor por tudo aquilo que nos acontece, entendendo a sabedoria divina em todos os instantes da nossa vida. Então, o Evangelho, pessoal, é muito, muito importante. Né? Para mim,
o mais importante, né? Então, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, com todos nós, que Deus abençoe a cada um de nós e fiquemos em paz e até o nosso próximo estudo. Um abraço.